Signo de Virgem, previsão para a semana de 21 a 27 de abril. Vamos ver quais são as mensagens, orientações e inspirações do tarô para os virginianos. E para quem não me conhece ainda, eu sou a Lucélia Oshiro e na descrição do vídeo tem o meu site para você conhecer um pouco melhor o meu trabalho e agendar a sua consulta comigo, seja tarô ou outros serviços. Vai lá dar uma olhadinha depois. Vamos lá, signo de Virgem, vocês começam, já pulou aqui, a carta da força, pontuando, marcando a sua semana. É uma semana que vai exigir, ou que vocês vão ter que demonstrar um pouco mais o seu equilíbrio, encontrar um equilíbrio, encontrar essa força interior para lidar com algum fantasma interno, com algum medo que você tinha e agora algo se mostra e você vai ter que enfrentar esta fera, enfrentar este temor. Tá? Sabe quando às vezes a gente fala assim, nossa, aquilo que eu temia aconteceu? Sim, acontece, mas para quê? Não para te castigar, mas para que você encare esse opositor interno, que não é um inimigo externo, mas é encarar o seu fantasma interno, para que você consiga administrar a sua própria paz de espírito. Mas como assim? Quando você olha uma situação que te desafia, ela está te desafiando não no sentido de ficar no problema, mas ela está te desafiando a encontrar a solução, a desemaranhar esse nó para que você consiga avançar. Então, a força vem falando de uma força de superação, mas você só consegue fazer esse passo de superação se você está em paz, se você está no estado de espírito pacífico, se você está de bem com você mesmo, que é essa energia mais angelical, espiritual. A sua espiritualidade está alinhada, então você consegue domar os seus instintos ou domar o seu instinto destrutivo ou reativo, tá? Porque às vezes pode vir uma situação desafiadora essa semana, tipo um chefe, né, chato, um colega de trabalho, né, inconveniente, e a sua primeira reação, a sua ação reativa é ser agressivo, ou querer chutar o balde, ou falar um monte, e aí a gente tem que dominar, né, domar essa agressividade, uma tendência à agressividade, e respirar e falar assim, tá bom, por que essa pessoa, por que isso me incomoda tanto? Aquela pessoa que te incomoda é espelho. Então, por que o comportamento daquela pessoa está te incomodando? Não é que você é igual àquela pessoa, mas ela só está te apontando uma dor, uma coisa que tem que ser trabalhada internamente. Para quê? Para que você evolua, para que você melhore. Eu sei que às vezes pode parecer difícil, mas esse é o caminho da evolução, porque a gente não está negando o leão, a gente está abraçando o leão. É a integração de forças. Então, olhar aquilo que incomoda dentro de mim, e aí eu percebo e eu acolho, eu integro. Eu sei que aquilo também faz parte de mim de alguma maneira. Tá bom? Não estou falando que você tem que abraçar, integrar aquela pessoa, mas você tem que abraçar e integrar o sentimento que essa pessoa desperta em você e entender, mas por que será que eu sinto tanta raiva quando essa pessoa fala isso? Ou por que será que isso me afeta tanto? Tá? Então é um momento de olhar para dentro, e olhar para dentro requer força, força de espírito. Quem a gente tem no fundo do deck? O Imperador. Pode ser que você seja desafiado ou se sentindo irritado ou injustiçado, ou alguma coisa desse tipo de conflito por uma figura de autoridade. Só que essa figura de autoridade, quando ela te confronta ou quando ela fala e isso te incomoda, essa dor pode ter a ver com o seu pai, com alguma coisa na sua relação paterna. Tá? E aí você pode investigar isso, seja através de uma constelação sistêmica ou outra terapia, tá bom? Mas você pode fazer esse exercício de entender que aquilo que está te afetando não tem a ver com o outro, tem a ver com você.
porque quem está sendo afetado é você, ok? Então, é uma semana que vai exigir um certo mergulho interior, mas que também, a partir desse mergulho interior, você consegue, você tem um potencial, uma possibilidade de conseguir encontrar uma paz de espírito muito grande a partir dessa cura, desta ferida, digamos assim. O que tem que ser evitado esta semana, evitar o As de Paus com 4 de Copas e ativar enamorados com sacerdotisa. Vamos entender isso. Caíram 2 cartas para cada, eu vou aceitar, tá? Essa semana, Virgem, você tem que evitar começar alguma coisa, né? Como se você começasse alguma coisa por birra, por teimosias, sabe? A criança meio que birrenta, que vai, né? Que aqui tem um raio, uma tempestade. Então, eu não tô satisfeito, eu tô olhando aqui, eu não tô feliz, então eu vou lá e de birra eu furo a bola para que ninguém mais brinque com a bola, tá? Então, evitar algum tipo de comportamento. E a gente falou sobre isso no vídeo da energia da semana, tá? Na energia no vídeo de ontem. Se você não assistiu, vai lá assistir. Evitar algum tipo de comportamento que você tá querendo ferir o outro, mas no fundo você acaba se ferindo. Acaba sendo autodestrutivo, tá? Então, às vezes você não concorda com uma coisa, você tá ficando de saco cheio, aqui tem uma energia de embriaguez ou de estar inebriado, né, com as coisas nebulosas, eu não estou enxergando as coisas com muita clareza, e aí eu tomo uma atitude impulsiva, uma atitude reativa, é para evitar isso. Eu vou começar assim mesmo, eu vou fazer desse jeito mesmo, né? Então, essa reatividade é para ser evitada. E o que temos que ativar essa semana, Virgem? Ativar enamorados com a sacerdotisa. Ativar a capacidade ou a habilidade de você fazer as suas próprias escolhas, mas com consciência e quietude, com sabedoria, em silêncio. Tem coisas que você precisa primeiro decidir e definir muito bem internamente. E só depois você fala, só depois você toma a atitude, mas primeiro é um movimento interno, de consciência, de entender quais são as respostas para uma determinada situação e vai juntando isso, vai compilando isso no seu colo, internamente, sabe? Para depois você tomar qualquer atitude, mas primeiro é uma semana para você ativar o autoconhecimento, basicamente, né? Esse autoconhecimento, esse voltar-se para dentro, e entender o que está se passando internamente e tomar as suas próprias decisões, fazer as suas próprias escolhas, não ficar dependendo que o outro faça as escolhas por você e também não jogar a culpa no outro pela escolha que foi feita. Então, você está tomando determinadas atitudes ou escolhas porque você quer e não porque o outro está te pressionando, tá? Então, é uma semana para exercer essa energia, como se diz? Essa virtude do arbítrio, do seu poder de escolher por si mesmo. Não deixe ninguém fazer escolhas por você, ou não deixe ninguém falar por você. Você fala, você se posiciona, você decide, né? É basicamente isso. Aqui eu vejo alguns virginianos meio que se esquivando de uma responsabilidade, não que você está fugindo, mas você se esquivando de repente você, como chefe, como líder, você tem que estar lá naquela reunião, como, sei lá, como aluno ou como funcionário, você tem que participar daquele grupo de discussão, você tem que estar lá naquele evento. Mas eu vejo você, né, alguns virginianos se esquivando, tentando falar assim, não quero socializar com esse grupo, não quero falar com essas pessoas, não quero. Então,
né? Tudo bem, você pode não querer, mas você tem que mostrar as caras, você tem que estar lá, presente. Você, de repente, não precisa falar, subir no palco, mas você tem que estar lá. Você tem que marcar a sua presença, ok? Porque é para evitar ficar isolado, ficar escondido, ficar, né, tentando sair de cena. Não é para sair de cena, tá? Entenderam, né? Eu acho que eu já falei isso em alguma leitura para Virgem nas últimas semanas. Quem não é visto não é lembrado, tá? Então você tem que estar visível de alguma maneira. É importante. Uma runa para vocês é Turizas. Essa runa fala sobre ação necessária e força. Turizas é o martelo, né? Esse daqui é o martelo de Thor. Nossa, o martelo tá, né, querendo sair voando. Ou fugindo, né? É a força. É a força, né? Thor é o trovão, e aqui a gente está falando da força, da ação necessária. E é o que a gente acabou de falar o tempo todo. Você tem que... Não é fazer uma demonstração de força, mas é você deixar claro a sua força de presença, a sua força daquilo que você sabe fazer, da sua autoridade dentro do seu trabalho, ou a sua força de autoridade, de presença dentro do seu relacionamento. Não é ser mandão, não é impor as coisas, mas é deixar claro a sua força. E aqui está falando que precisa fazer algo para isso, né? Precisa expressar, precisa estar lá, precisa... não basta você ter o crachá, né? Você tem que agir de acordo com esse crachá. Ah, mas eu ainda não tenho crachá, o cargo ainda não é meu. Eu almejo uma posição de liderança, eu sei que eu tenho a capacidade técnica, mas eu ainda não sou. Então, mostre que você já é, né? Porque primeiro, quando a gente almeja um cargo alto, primeiro você já é e depois você é nomeado, tá bom? Haja como se você já fosse. Depois o título é só um título, ok? Oráculo da Lua para a Virgem. Tenha fé em seus sonhos. É isso, se você almeja alguma coisa, você vai ter que se esforçar, claro, você já está fazendo isso, mas você tem que persistir, permanecer neste sonho. Tenha fé em seus sonhos, ok? É isso, Virgem. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta e aguardo o seu contato para a gente fazer sua leitura particular ou outros serviços disponíveis lá no site. Dá uma olhadinha.